o porquê essa euforia pelo dia 23 de setembro. Por que essa euforia? Me perguntaram isso. Por que tanta euforia? As pessoas estão estranhando por que essa euforia na busca sobre o arrebatamento. Por que as pessoas estão tão eufóricas? Por quê? Então eu vou explicar para você na Bíblia o porquê dessa euforia. Eu vou explicar para você. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou libertação do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos, não pela esperança, mas na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então veja que maravilha, quantas palavras maravilhosas e palavras atuais que explicam a atualidade dos nossos sentimentos, que são chamados de euforia pelos escarnecedores dos últimos tempos. Os escarnecedores dos últimos tempos, a maioria não ignorantes da palavra, eles estão chamando de euforia do 23 de setembro, euforia do arrebatamento. Eu vou dizer uma coisa a você: se você não teve euforia no 23 de setembro, é você que está mal, meu caro. E se você não continua tendo a euforia, entre aspas, do arrebatamento, você está mal. É você que está frio e não se deu conta. É você que, infelizmente, a sua candeia está apagada. Porque aqui em Romanos está claro que é uma expectativa ardente. Não é apenas qualquer expectativa, é uma expectativa que arde. E se não arde em você, o problema está em você. Uma expectativa da criação e da nova criação, que são as novas criaturas. As criaturas e novas criaturas todas estão possuídas de uma ardente expectativa. Só não possui essa ardente expectativa aquele ou aquela que realmente não tem nada com Deus. Aqui no capítulo 8, versículo 19 de Romanos, aonde diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Você sabe o que significa a palavra revelação? É do grego, do dicionário Strong, referência 602, significa Apocalipse. Apocalipse. A ardente, então eu vou traduzir para você, vou mudar uma palavra, colocá-la no original para que você entenda. A ardente expectativa da criação aguarda o Apocalipse. Foi isso que Paulo escreveu. A ardente expectativa da criação aguarda o Apocalipse, que é a revelação dos filhos de Deus. Quando nós seremos revestidos da glória do Senhor Jesus.
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, o ser humano acabou entregando a criação ao diabo. É como se Deus tivesse construído a casa dele, entregado ao homem a chave e dito: eu volto, você por enquanto fica cuidando da casa. E o que o homem fez? O homem entregou a chave ao pior inimigo, ao único inimigo que existia até então, daquele que nos construiu a casa. Então o inimigo veio, passou a morar na casa e nos fez todos sujeitos a ele. A criação está sujeita a ele. Ou seja, não a nova criação, não a nova criatura, mas o que está sujeito ao diabo é essa casa que Deus criou. A criação de Deus está sujeita ao diabo. Até agora. Mas a ardente expectativa da criação e daqueles que possuem as primícias do Espírito, que estão gemendo no íntimo, mas estão aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo, do versículo 23, significa a libertação desse corpo corrupto, desse corpo corruptível, desse corpo pecaminoso. Se fala muito nesse capítulo da palavra esperança. Se fala muito que será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade. Tudo isso está falando da volta do Senhor Jesus. Tudo isso está falando do reino de Deus que será estabelecido nesse mundo no milênio. Tudo isso se refere à volta do Senhor Jesus. Se não há em você uma ardente expectativa, é porque você, meu amigo, está completamente fora do Espírito. Sabe que o Espírito Santo tinha esperança de que você se despertaria nesses últimos dias e não se despertou. Será que talvez tudo isso que tem acontecido não é uma prova para que Deus separe as 5 virgens nécias e as 5 virgens prudentes? As 5 virgens com luz e as 5 virgens apagadas? E qual delas você será? Qual delas você será? Me perguntaram para mim se eu estava triste que o Senhor Jesus não tivesse voltado no dia 23 de setembro. Eu fico triste todas as noites que eu vou dormir e eu sei que o Senhor Jesus não voltou. Todas as noites, todos os dias. Todos os dias. E eu vou dizer para você, meu amigo, o diabo ainda continua comemorando o fato de Jesus não ter voltado a esse mundo, porque ele ainda mantém sujeito a ele a criação. Ele ainda, enquanto Jesus ainda não voltou, ele continua levando almas ao inferno. Ele continuará perseguindo a igreja do Senhor Jesus, a Israel. Ele continuará enganando, roubando, matando, manipulando governantes ao seu gosto. Ele continuará pervertendo os valores, a moral das pessoas, destruindo famílias, levando as nossas filhas jovens à prostituição, os nossos rapazes às drogas. Ele continuará rebaixando aos homens a uma categoria de animais sem valor, como se nós fôssemos bestas e não a imagem de Deus. O diabo continuará colocando a coleira no ser humano. É por isso que o diabo fica feliz que Jesus ainda não regressou. É por isso. Mas essa festa que o diabo faz, ele parece que não está comemorando sozinho. Existem outras pessoas que também estão felizes que Jesus não tenha voltado. No fundo dos seus corações, essas pessoas estão felizes, estão gozosas, estão satisfeitas. Elas têm uma satisfação pelo fato de que Jesus não tenha voltado ainda enquanto você está ouvindo essa mensagem. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Até o cachorro, ele comemora quando o seu dono volta para casa. Até o cachorro.
Até o cachorro não come, não bebe e fica na porta de plantão, ouvindo qualquer barulhinho, qualquer sinal, esperando que o seu dono volte para casa. E você não é capaz de fazer um jejum. E você não é capaz de estar na porta esperando o dono da casa voltar e bater na porta. Então você, meu caro, você está pior do que um animal. Um animal, ele espera o seu dono e você não espera aquele que você chama de Senhor. Você não consegue discernir os sinais e os aspectos do céu. Você não consegue discernir. Você não consegue ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas eu tenho uma novidade para te contar. O primeiro sinal aconteceu. Aconteceu, meu amigo. Eu tenho a plena certeza que aconteceu. Mas não para por aí. O quebra-cabeças não terminou. Nós encaixamos a primeira peça, mas tem outra peça. E nós vamos gravar o próximo vídeo falando disso. Eu, Hélio Giroto, vou gravar o próximo vídeo falando disso. O que eu quero é que você caia na real. O que eu quero é que você, ao ouvir e esse vídeo que você está ouvindo, essa mensagem, você entenda que se você não tem a ardente expectativa no seu coração, coisa que você chama de euforia, meu amigo, você está frio, você está apagado. Euforia no grego significa euforia, e o significado disso é poder de perseverar facilmente. Poder de perseverar facilmente. Não é tão difícil perseverar. Euforia é isso que significa. É medicamente reconhecida como uma condição mental e emocional na qual uma pessoa tem a experiência de sentimentos intensos de bem-estar, elação, felicidade, entusiasmo e alegria. Tecnicamente, a euforia é um afeto, mas o termo é muitas vezes usado coloquialmente para definir uma emoção, combinando um estado intenso de felicidade transcendente com uma esmagadora sensação de contentamento. Então, euforia não é bom? Não é bom sentir todas essas coisas? Eu sei que há pessoas que elas são emocionalmente intensas. Então, quando elas sentem alegria, elas sentem para valer. E quando elas sentem tristeza, muitas vezes elas sentem para valer. Eu não estou dizendo que você deve ser um cristão fogo de palha. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cristão emocionado. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele da parábola do semeador que recebeu logo com alegria, mas não tinha raiz e se secou rápido ao ser queimado pelo sol, a semente. Não. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que ter a expectativa. Como é que eu não ia, e você, ou qualquer cristão normal, como é que nós não iríamos estar esperando pelo Senhor Jesus, seja o dia que seja? Essa é a nossa esperança. E eu espero sim que o Senhor Jesus volte logo, para pôr fim nesse reinado de Satanás, desse presente século. Eu espero sim que o Senhor Jesus volte logo, para resgatar a sua igreja e salvá-la da ira. Haverá sim um arrebatamento pré-ira, antes da ira do Cordeiro, antes da ira que recairá não sobre a sua noiva. O noivo não exigirá que a noiva, antes de casar, passe pela sua ira. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento para nós pecadores. Imagina para Deus que é santo, para o noivo que deu a sua vida pela noiva. Meus amigos, aguardem, porque os próximos vídeos serão ainda mais impactantes. Deus abençoe e bom dia para todos.